Livro do profeta Jeremias, capítulo 28. Vamos ler todo o capítulo. Hoje é um culto de ensino, né? Nós sempre estudamos algum assunto aqui. O livro do profeta Jeremias, capítulo 28. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Todos acharam? E isto aconteceu no mesmo ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. No quarto ano e no quinto mês, que Ananias, filho de Azur, o profeta, que era de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei novamente para este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou deste lugar, carregando-os para a Babilônia. E trarei novamente para este lugar Jeconias, o filho de Jeoaquim, rei de Judá, com todos os cativos de Judá que adentraram Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então o profeta Jeremias disse para o profeta Ananias. Observem que aqui é um profeta debatendo com o outro, né, em confronto com o outro. Então disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, o profeta Jeremias: amém, assim faça o Senhor. Cumpra, Senhor, tua profecia e torne a trazer os vasos da casa do Senhor e todos que foram levados cativos desde Babilônia até este lugar. Porém, ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas regiões e contra grandes reinos, sobre guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando a palavra do profeta se cumprir, então será o profeta conhecido que o Senhor verdadeiramente o enviou. Então Ananias, o profeta, tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E Ananias falou na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, dentro de 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, do pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias tomou o seu caminho. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, tu quebraste os jugos de madeira, mas tu lhes farás jugo de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eu coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para que eles possam servir a Nabucodonosor, rei de Babilônia. E elas o servirão, e eu também lhe dei os animais do campo. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, porém tu fazes este povo confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te expulsarei da face da terra, este ano tu morrerás, porque ensinastes rebelião contra o Senhor.
Assim o profeta Ananias morreu no mesmo ano, no 7º mês. Dá para dizer amém? Palavra meio pesada, não é? Hã? Irmãos, eu hoje passei um dia fora aqui da cidade. Eu não gosto de fazer nada no improviso, né? Mas essa palavra aqui que eu acabei de ler, ela já estava no meu coração a semana toda, meditando nela, e agora à tarde ainda, quase 6 horas, eu abri a Bíblia aqui e comecei a ler um pouco dessa palavra aqui. E até pensei em falar outro assunto aqui nessa noite, né? Mas, ainda a hora que eu estava ali, estava cantando os hinos da harpa, eu estava pensando em falar outro assunto. Mas o Senhor está falando no meu coração nessa palavra aqui, pela atual situação que nós estamos passando aqui no país e em todo o mundo, né? Em várias áreas. Nós estamos passando agora, nesse momento, uma crise política, né? Aqui no país, geopolítica no mundo todo. Aqui, uma crise institucional, que parece que hoje agravou ainda mais, né? Uma crise financeira, muito difícil. Uma crise hídrica, que não está chovendo. E outras crises aí que tem sociais, né? E uma série de coisas aí muito complicadas que realmente mostram que Deus, ele está chegando o momento que Deus vai trazer a juízo muitas coisas que a humanidade tem plantado e ela precisa pagar. Algumas coisas que a humanidade precisa acertar contas com Deus e Deus vai trazer esse ajuste de contas, porque o tribunal de Deus não é como o tribunal dos homens. Não é como o Supremo Tribunal Federal, né? Que muitas vezes mente e age sem equidade. E aquela figura que tem lá na Praça dos Três, de frente ao Supremo, que é uma mulher com uma venda nos olhos, aquela imagem tão emblemática, né? Que representa que a justiça deveria ser cega, mas isso não é verdade. A justiça é muito parcial, né? Nós estamos vendo aí. Então, quando a gente olha para todos esses acontecimentos, nós poderíamos dizer assim: graças a Deus que a igreja não. Na igreja nós estamos livres, Renata. Não acontece nada de problema na igreja. Todas as pessoas que carregam uma Bíblia na mão são pessoas boazinhas, de caráter muito bom, pessoas que só falam de Deus, que só praticam as coisas boas, que só fazem o bem, que dão testemunho na sociedade onde eles vivem, pessoas que estendem a mão para o próximo, nunca mentem, pessoas muito boas. Isso também não é a realidade que nós vivemos. Esse país não existe. Infelizmente, essa igreja não existe. Então, por que eu fiz questão de ler esse texto aqui com os irmãos para a gente fazer uma reflexão? Vocês perceberam que aqui tem 2 profetas num embate a respeito de uma profecia? Cada um deles com a sua verdade. Cada um deles dizendo: não, a verdade está comigo. Aí o outro diz: não, a verdade está aqui comigo. Então vamos fazer nessa noite aqui uma alusão, uma metáfora, como se fosse um grupo de pessoas cristãos, evangélicos, como vocês queiram chamar, gospel, ou uma nova versão que eu nem lembro aqui agora. Worship. Então, os irmãos percebam, antigamente, muito antigamente, na igreja primitiva, na era da igreja primitiva, as pessoas que seguiam a Cristo eram chamadas de cristãos. Foram chamados pela primeira vez em Antioquia, na Síria, aqueles que se parecem com Cristo, né? Depois veio a ideia de Martinho Lutero, que chamou de evangélico, depois promulgou o movimento protestante, passou a ser chamado protestantes. Depois, quando eu cheguei na igreja, nos anos 80, 1980, eram chamados de crentes. Ah, fulano agora é crente. Depois passou a ser chamado novamente de evangélicos. E depois, agora por fim, gospel. Agora já surgiu uma nova aí, worship. Worship, nem sei o que significa isso. Então observe. Os crentes descolados. Tem até um Jesus. Você sabia que já tem um Jesus descolado? Legal, dando risada, assim, né?
andando de skate. Um dia eu vi um lá andando de skate. Já tem tudo isso daí, né? Os descolados, trazendo um evangelho que não é o evangelho. Então, pensando nisso, eu resolvi ler esse texto e refletir um pouco com vocês aqui. Todas as áreas, irmãos, da sociedade, tem pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas. E isso não é diferente no arraial dos evangélicos. Tem muita gente aí carregando Bíblia, viu? Isso aqui eu tenho falado exaustivamente, às vezes sou até ignorado por isso. Carregando a Bíblia, estão na TV, estão nas redes sociais, estão dizendo que seguem a Jesus, que são servos de Jesus, mas o objetivo deles é enganar as pessoas. São enganadores, são pseudos pastores, que estão utilizando a Bíblia, estão se escondendo atrás da Bíblia. E o que nós vemos aqui é que tem um profeta verdadeiro aqui e tem um profeta falso. Você sabia que na Bíblia a palavra cauda significa o falso profeta? Cauda. Por isso que em Apocalipse 12, a Bíblia se refere a Satanás, o dragão, a antiga serpente, que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Significa que ele enganou 1/3 dos anjos na sua queda, e ele fez com aquele 1/3 daqueles milhões e milhões de miríades, que nós não sabemos nem elencar, nem denominar aqui, porque são milhões e milhões, ele conseguiu arrastar a terça parte através do engano. Por isso que a cauda, a Bíblia diz com a cauda, porque representa o falso profeta, aquele que prega coisas enganosas. Irmãos, quantas pessoas que estão sendo enganados por pessoas que estão utilizando a Bíblia. Quantas pessoas. Chega a dar tristeza na alma, quando a gente liga as redes sociais e vê milhares de pessoas seguindo esses charlatões, né? Então, olhando aqui, você leu, você prestou bem atenção no que nós lemos aqui? Quem vocês acham desses dois profetas aqui que é verdadeiro ou falso? Jeremias ou Ananias? O que vocês acham, hein? Mas por que vocês falam isso? Os dois são profetas? Peraí. Quando Jesus estava lá no deserto, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, pelo Espírito, para ser tentado por Satanás. E a Bíblia diz que apareceu quem lá para tentar ele? O diabo. E o diabo começou a usar a palavra para ele, as escrituras, citar as escrituras. E aí Jesus começou a responder para ele também com as escrituras. Se nós perguntarmos aqui quem está certo, Jesus ou o diabo, hein? Claro que nós vamos falar Jesus, né? Mas tem um porquê Jesus está certo. Porque na medida que Satanás ia citando as escrituras, ele ia citando fora do contexto. E Jesus ia respondendo para ele dentro do contexto. Esse é o segredo. Nós não podemos citar as escrituras para poder criar uma tese, para poder lançar o nosso pensamento aqui nas escrituras, porque nós temos que extrair o que a escritura diz, não lançar o que eu penso aqui nas escrituras. Já ensinei muitos irmãos. E quando eu pego um texto isolado das escrituras, eu posso falar o que eu quiser. Já ensinei vocês aqui também que tem um texto nos Salmos que diz assim: não há Deus. Sabiam? A Bíblia está dizendo que não há Deus. Mas quando você vai ler o contexto, a Bíblia vai dizer assim: diz o tolo, não há Deus. É o tolo que está dizendo que não há Deus. Então, irmãos, vamos prestar bem atenção aqui no texto. Eu vou ler alguns versículos de novo, para vocês perceberem. A Bíblia diz que aconteceu no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Isso aqui é o reino dividido. O reino já está dividido a partir de 722. Judá e Benjamim foi para o sul, com a capital em Jerusalém, chamado Reino Sul. E as outras 10 tribos de Israel foi para o Reino Norte, com a capital em Samaria, Reino de Israel. Aqui é o Reino Sul. Rei de Judá, 4º ano e 5º mês. Ananias é um profeta. Ele era de Gibeão, aquele lugar lá onde Josué orou e o sol parou, né? O sol e a lua. Então aqui, esse homem era de lá. Olha o que ele vai profetizar. O povo aqui já estava cativo na Babilônia. Pouco tempo, mas já estava. E esse cativeiro durou 70 anos. Quantos anos? 70. Sabe como que Daniel descobriu? Daniel vai falar desse cativeiro lá no seu livro.
porque ele estava dentro do contexto dos que foram levados para a Babilônia. Sabe como que ele descobriu que era 70 anos esse cativeiro? Lendo o livro do profeta Jeremias. Aqui está, Jeremias profetiza que o cativeiro duraria 70 anos. Mas observem agora, e vamos ler um outro texto para a gente ver se esses 70 anos é verdade mesmo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Segundo Crônicas 36, 21. Vamos ver se a Bíblia confirma que o cativeiro é 70 anos. Aham. Entendi. Muito bom. 36, 21. Diz, olha lá como que diz, ó. Para se cumprir a palavra do Senhor. De quem é a palavra? Do Senhor. Pela boca de Jeremias. Até haver a terra gozado dos seus sábados, pois por todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Então perceba uma coisa aqui, que a palavra que Jeremias falou não é dele, é do Senhor. Então Jeremias profetizou que era 70 anos. Olha o que Ananias vai falar, vamos voltar lá para o livro de Jeremias 28, versículo 2. Está difícil hoje, hein? E sabe que esse profeta aqui, tanto ele como Jeremias, eles vão profetizar na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Versículo 2. Assim fala o Senhor, e quem está falando aqui é Ananias, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia, dentro de 2 anos, olha aqui, 2 anos, trarei novamente para este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar, carregando-os para a Babilônia. Eu os trarei novamente para este lugar. Jeconias, o filho de Joaquim, rei de Judá, com todos os cativos de Judá, que adentraram Babilônia, diz o Senhor. Pois eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Olha o que ele está profetizando. Olha, ele disse assim, ó, preste atenção aqui vocês, daqui 2 anos, todo aquele povo que foi levado para a Babilônia, os vasos da casa do Senhor, que eram os vasos de ouro, vai voltar para cá. Todos os cativos que foram para lá, vão voltar para cá. 2 anos. Quantos anos que era o cativeiro? Mas ele está dizendo que é 2 anos. Então, irmãos, olha o que Jeremias vai responder no versículo 5. Então o profeta Jeremias disse para o profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor: disse, pois, o profeta Jeremias: amém, assim faça o Senhor. Cumpra o Senhor a tua profecia e torne a trazer os vasos da casa do Senhor e todos que foram levados cativos, desde a Babilônia até este lugar. Está usando de uma ironia aqui. Porém, ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos do povo. Os profetas que existiam antes de mim. Por que ele está citando os profetas que existiram antes dele? Porque ele está trazendo aqui, irmãos, um embasamento histórico, uma solidificação, dizendo, ó, vocês agora têm uma opção, vocês podem acreditar nos profetas antigos, antes de mim, ou acreditar nos profetas modernos. O que vocês acham? Vamos trazer para nós aqui agora, para os nossos dias? Vamos contextualizar? Vocês acham que é melhor acreditar nos profetas um pouco mais antigos, naqueles que estão há mais tempo já, que já tem uma idoneidade, já tem um tempo já na estrada, como diz aí, ou esses que estão surgindo agora aí, dizendo, ó, você vai ficar rico, fica tranquilo, viu? Se você vir para o Evangelho, você traz seu dízimo, a sua oferta, você vai ficar rico. Deus vai te dar uma mansão na praia. Deus vai te dar um carro blindado para você andar. Mesmo que você estivesse debaixo da ponte, você vai se tornar um empresário. Vem para cá agora, faça a campanha aqui. O que vocês acham? Qual é mais confiável? Os profetas, os apóstolos, a mensagem que Jesus ensinou, a mensagem que Jesus pregou,
Alguma vez você encontrou na Bíblia, na narrativa dos evangelhos, Jesus dizendo: vem aqui, você vai ficar rico, vem aqui que você vai comprar um iate, uma casa? Alguma vez você viu o apóstolo Paulo dizer isso para alguém? Pelo contrário, ele dizia: eu trago no meu corpo as marcas do evangelho. Por 5 vezes eu levei uma quarentena menos um de açoite dos judeus, fui perseguido, teve 3 naufrágios, foi apedrejado. Faz uma comparação com esses profetas, com os apóstolos antigos e com esses de hoje, que estão comprando fazenda, né? O que vocês acham? Ele está citando aqui, ó, os profetas que existiram antes de mim. Porque o que esse Ananias está fazendo é pregando uma mensagem triunfalista de paz e de vitória. E agora eu vou perguntar para todos nós aqui: quem vocês preferiam ouvir? O profeta Jeremias, com uma mensagem dizendo: ó, eles não vão voltar, eles vão ficar 70 anos, muitos deles vão morrer lá, vocês nunca mais vão ver os seus filhos, nunca mais vocês vão ver os seus netos, os que ficaram lá, né? Nunca mais vocês vão ver esses vasos da casa do Senhor, pode até voltar, mas não agora. O que vocês preferiam ouvir, irmãos? Esses profetas que estão falando aí que você pode ficar rico, que você vai comprar uma casa, que você vai ter uma conta bancária altíssima, que Deus vai te dar isso, aquilo, ou um profeta que diz para você assim: você precisa de arrependimento, porque Jesus vai voltar, Jesus vai trazer juízo a essa nação, Jesus vai voltar e vai trazer juízo a esses governantes corruptos, a volta de Jesus está próxima. Essas pandemias e todos esses sinais que nós estamos vendo, não é uma coincidência, é porque está se afunilando, o tempo está chegando ao fim, a volta de Jesus está se aproximando. Nós precisamos, não somos perfeitos, mas precisamos fazer o melhor possível para ter uma vida, um caráter ilibado, uma vida certa, não enganar as pessoas, andar de modo correto, se abster da mentira. O que nós preferimos? De todo de coração, irmãos. O que vocês acham? Sabe quem que eu preferia ouvir desses dois aqui? Eu preferia ouvir Ananias, dizendo para mim: você vai ficar rico, você vai comprar um carro do ano, vai trocar. Eu preferia. Quem vocês preferiam ouvir? Jeremias dizendo: juízo, Deus vai julgar, não vai voltar da Babilônia, é 70 anos, não é 2 anos. E ele vai dar um segredo aqui, uma receita, para a gente poder entender. Nesse tempo de pandemia agora, irmãos, que tem de gente nas redes sociais, profetizando coisas, dizendo que vai cair Brasília, vai cair as torres lá de Brasília, como caiu o World Trade Center. Esses dias me mandaram uma profecia de um cidadão dizendo que o presidente Bolsonaro vai baixar 3 decretos aí, lei marcial, lei de sítio. Eu até penso que isso pode até ser verdade, viu? Do jeito que as coisas estão se caminhando aí, pode ser que isso aconteça mesmo. Pode acontecer. Teve uma que profetizou que estava vendo não sei quantos corpos lá em Brasília, nessas manifestações agora. Está cheio de pessoas profetizando, aproveitando a situação, né? Nesse momento. Muitos aventureiros aí. Mas o certo é que nós temos a maior profecia de todos nas nossas mãos. A palavra de Deus, a Bíblia, que não falha. E ele deu uma receita aqui, ó, para a gente poder identificar o profeta. Quando você ouvir alguém no rádio, na TV, nas redes sociais, ou então numa igreja que você visitar, estiver pregando a palavra de Deus, e ele disser assim, ó, daqui quanto tempo vai acontecer tal coisa? Fique esperto, hein? Então tem aqui um segredo, ó. Acompanhe comigo. O versículo 8. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas regiões e contra grandes reinos, sobre guerra, mal e peste. Profecia de juízo, né? O profeta, agora olha aqui o segredo para identificar o profeta. O profeta que profetizar paz, quando a palavra do profeta se cumprir, então será o profeta conhecido que o Senhor verdadeiramente o enviou. Perceberam? Como que eu conheço se o profeta é de Deus ou não? Quando ele profetizar alguma coisa e a palavra dele se cumprir. Alguém de vocês já recebeu alguma profecia aqui? Eu já.
Muitas. Ao longo aí desses quase 40 anos que eu estou na igreja, já recebi bastante. Até hoje, irmãos, eu posso contar nos dedos aquelas que se cumpriram. Sabe por quê? Porque não era verdade. Não foi Deus que mandou o profeta falar. Algumas eu posso dizer que foi, porque cumpriu, viu? Na íntegra. Inclusive a minha mudança aqui para a colina, eu já falei para os irmãos, que teve um irmão que Deus usou ele, aquele lá sim. E ele falou para mim até a cor do caminhão que eu ia mudar. Eu estava dirigindo uma igreja, lá na cidade de Birigui, e ele foi lá, eu convidei ele para ir lá pregar. E quando ele estava pregando, ele falou para a igreja assim, eu fiquei 8 meses nessa igreja só, como pastor. Ele falou para a igreja assim, irmãos, ó, é o seguinte, aproveitem enquanto o pastor Mauro está aqui, viu? Porque ele vai ficar muito pouco tempo aqui nessa igreja. Pouquíssimo. E tem uma coisa, eu estou vendo o pastor Mauro parando na porta da sua casa agora, um caminhão, baú de gabina branca, vai vir buscar a sua mudança aqui. Pode preparar, viu? Tá bom, eu pensei, se for de Deus, vai cumprir. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Agora no feriado de 12 de outubro, vai fazer 9 anos. Eu fui na véspera do feriado, acho que 2 dias antes, atrás de um caminhão para mudar. Eu procurei um senhor, e esse senhor tinha um caminhão azul. Era azul o caminhão dele. E aí eu fechei com ele, para ele trazer a minha mudança. Aí eu cheguei em casa e falei para a irmã Roberta, assim, ó, o caminhão já está contratado. Só que o profeta errou, porque o caminhão não é branco, o caminhão é azul. Eu acho que o profeta errou, hein? A mudança ele acertou, mas a cor do caminhão não. Aí tudo bem, irmãos, quando foi na véspera do feriado, o homem me liga do caminhão. Ô pastor, é o seguinte, eu não vou poder levar a sua mudança, porque deu um problema aqui, o meu filho mora fora, ele vai vir, e eu vou ter que ficar com ele aqui, mas eu vou indicar um outro caminhão para o senhor. Pega o endereço dele aí. Aí eu peguei, vai lá, eu já vou passar o celular também. Eu liguei para o homem e fui. Quando eu cheguei lá na porta da casa do homem, o caminhão estava parado. Sabe que cor que era o caminhão? Baú, gabina branca. Aí naquela hora o Espírito Santo falou no meu coração, tá vendo? Quando sou eu que falo, não há engano, não tem confusão. E aconteceu que eu vim embora e vim no caminhão branco, e foi pouco tempo mesmo. Então, irmãos, quando Deus fala, sobretudo por essa palavra aqui que é inerrante, viu? Essa palavra não falha. Então nós precisamos estar atentos. Não é qualquer pessoa que carrega a Bíblia, não é qualquer pessoa que está nas redes sociais aí dizendo que é pastor, que é missionário. Muitos deles estão enganando as pessoas. A verdade é tão difícil, né, irmãos? A gente falar isso, né? Principalmente quando tem pessoas visitando na igreja, né? Tão difícil a gente falar isso, mas é uma grande realidade. Eu queria dizer para os irmãos aqui, todos, não, pode ir em qualquer igreja, chega lá, pode sentar lá e ouvir a palavra de Deus, que lá tem um homem de Deus pregando. Antigamente você dizia para uma pessoa assim, procure uma igreja perto da sua casa, ou mais próximo da sua casa. Nós não podemos fazer isso mais hoje. Nós temos que dizer assim, procure uma igreja que está mais próximo da Bíblia, das Escrituras, do que eles ensinam, o que eles estão pregando, quem são essas pessoas, que história essas pessoas têm. Ontem eu fui com o Danilo lá em Barretos, ouvi um pregador lá e ele falou uma coisa muito certa. Ele disse que tem alguns pregadores aí se levantando, que tem 2, 3 mensagens só, eles não sabem pregar mais nada. Aonde eles vão, eles pregam 2, 3 mensagens. E eles já acreditam que sabem pregar e que já pode sair andando nas igrejas, pregando e ditando norma para as pessoas. Estão equivocados, não tiveram escola, não sentaram para aprender. Meninos mimados, né? São adeptos a essa terminologia que a Ana estava falando aí. Então, irmãos, eu estou indo para o fim já, é só uma reflexão hoje. Olha o que Jeremias vai responder para esse homem aqui. Primeiro ele dá a receita, quer conhecer o profeta? Tem que cumprir o que ele falou. Porque é muito melhor eu ouvir uma pessoa dizendo para mim, ó, pastor Mauro, você vai ficar rico e vai ganhar um carro, viu? Deus vai te dar um carro, fica tranquilo. Isso é uma benção, viu, irmão? Olha, Deus falou que você é um grande homem de Deus. Claro, todo ser humano quer ter o ego massageado, né? Agora, o difícil é quando Deus usa alguém para falar conosco. Você tem que se consertar, meu amigo.
Você tem que se consertar. Hoje eu tive a oportunidade, irmão, de conversar com um maçom. Ele é político e é maçom. Ele sentou lá comigo e começou a conversar. Foi conversando. Aí ele falou para mim assim: eu sou maçom, pastor. Ah, você é maçom? Sou. O que o senhor fala para mim? Aí eu falei: o que você fala para mim primeiro? Aí ele foi falando, sabe? Ele falou assim: eu estou procurando ver se eu consigo entender a Bíblia. Porque eu estou estudando os Cavaleiros Templários. E foi falando, né? Falando. Aí eu comecei a falar um pouco da Bíblia com ele, fui falando da Bíblia. E ele falou assim: mas será que eu posso conseguir alcançar a vida eterna? Eu falei: claro. Toda pessoa que desejar alcançar a vida eterna está pronta. Jesus é o autor da vida e Ele é aquele que pode conduzir o homem à vida eterna. Mas eu preciso ir até Ele. Há uma esperança, irmãos. Nós estamos aqui nessa terra, nossa vida aqui é curta, mas há uma esperança além dessa vida, através de Jesus. Ele tem o que o ser humano precisa. Jesus tem a esperança. Jesus tem a solução que os homens não têm. Porque não tem passe de mágica. Não tem. Quando você ouvir alguém dizendo para você assim: ó, é facinho isso daqui, fica muito desconfiado, viu? Porque não existem soluções muito fáceis. A nossa vida é cheia de complexidade. Nós passamos um problema hoje, daqui a pouco vem outro. Esse problema pode ser uma enfermidade, esse problema pode ser um transtorno na família, pode ser algum outro tipo de problema sentimental, tantos e tantos, financeiro, né? Tantas coisas. E aquele homem foi contando um pouquinho da vida dele para mim, né? Eu fui percebendo, esse cidadão precisa mesmo de Jesus. Ele é maçom, né? Ele está procurando uma luz lá que a maçonaria não tem para dar para ele. Que a maçonaria diz que tem uma luz lá. Uma luz, liberdade, igualdade, fraternidade. Quem entra lá vai em busca dessa luz. Passa por algumas portas, por 3 portas lá na iniciação dele. Ele tem que bater na porta. Quem está do outro lado da porta pergunta: o que você está procurando? E ele responde assim: estou em busca da luz. Só que a maçonaria não tem essa luz. A maçonaria não tem essa resposta. A luz é só Jesus. Só Ele é que tem, porque Ele é a própria luz. Então, para a gente terminar aqui, olha o que ele vai responder aqui, ó. Verso 9: o profeta que profetizar paz, quando a palavra do profeta se cumprir, então será o profeta conhecido, que o Senhor verdadeiramente o enviou. Então Ananias o profeta tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. Os irmãos sabem o que é um jugo? O jugo é aquela canga que se utilizava nos bois, antigamente. Para eles, quando eles andar, eles tracionar a força igual. Por isso que Jesus fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: se você vier andar junto comigo, você vai sentir leveza. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Segundo os historiadores, na carpintaria, Jesus era especialista em 2 coisas: construir pontes e construir jugos, não machucava os animais. E as pessoas iam lá encomendar os seus jugos, porque o jugo que Jesus fabricava na carpintaria era leve, não machucava os animais. Jesus não machuca as pessoas, né? Mesmo que a palavra for um pouco dura de correção, mas se a palavra for de Jesus, ela vem acompanhada do bálsamo. Ok? Quem machuca as pessoas são os homens. Jesus não, Ele é a solução. Jesus tem sempre uma palavra mansa, meiga, né? Olha aqui. Então, quando Deus mostrou para Jeremias que o povo ia ficar no cativeiro 70 anos, Deus falou: você vai construir um jugo de madeira, colocar no teu pescoço. Porque isso aí vai tipificar o cativeiro. Esse profeta falso, Ananias, quebrou o jugo. Tirou lá. Dá esse jugo aqui, rapaz. Vou provar que você está errado. E quebrou o jugo. Quando ele quebrou isso, olha o que Jeremias vai falar para ele. Versículo 11. E Ananias falou na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor. Mentira, né? Que não era o Senhor nada. Dentro de 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e do pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias tomou o seu caminho. Quer dizer, foi embora, saiu, né? 12. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Agora ele volta a profetizar. O profeta, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, tu quebraste os jugos de madeira, mas
tu lhe farás jugo de ferro. Deus está dizendo assim: você quebrou o jugo de madeira? Eu vou fazer um de ferro, porque esse você não vai quebrar com a sua profecia falsa, com a sua mentira. E aí Jeremias ainda vai profetizar, irmãos. Tá aqui, ó. Tá vendo lá? Mais ou menos aqui para ilustrar. Aquele o de boi. Aquele é o que Jeremias colocava para mostrar, era um tipo, né, tipificando uma ilustração do cativeiro das nações na Babilônia, porque a Babilônia se tornou o centro de controle de todas as outras nações. O Império Babilônico dominava muitas nações. Então, irmãos, fechando aqui, Jeremias profetizou que esse profeta falso ia morrer, e a Bíblia diz que ele morreu no mesmo ano, porque estava profetizando aquilo que Deus não falou. Eu vou dizer para vocês que talvez esses falsos profetas não vão morrer fisicamente, mas eles já morreram. Sabe por quê? Porque eles morreram espiritualmente por enganar as pessoas. E mais uma vez eu vou repetir uma coisa para a gente orar, que eu falei aqui, acho que foi domingo. Vocês sabem por que existem traficantes de droga? Porque tem quem compra. Vocês sabem por que existem falsos profetas? Porque tem quem gosta de ser enganado. As pessoas estão seguindo, alguns estão sendo enganados porque estão inocentes. Tem muitos que estão fazendo isso, mas a grande maioria gosta, porque é conveniente para eles. Esses tipos de líderes, eles vão cobrar o que do povo? Eles não têm moral para fazer isso. Como que eles vão dizer para o povo: você está no caminho errado aqui, meu amigo, se eles estão mais errados ainda do que o povo? Se eles estão se vendendo na política, infiltrados na política, né? Se misturando aí com as falcatruas da política. Irmãos, um homem de Deus, ele foi chamado para pregar a palavra de Deus. Que nós possamos guardar essa palavra e estar atentos, porque às vezes pode passar algum desses aventureiros aí por você. Esteja atento, olhe para a palavra de Deus, espere em Jesus, porque Jesus nunca nos enganará. Jesus nunca nos deixará frustrado, e Jesus cuidará de nós em todo o tempo. Você pode dizer amém? Lá no último capítulo, lá ele fala isso. Fazer o que se o meu povo gosta? Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vem orar, irmã Roberta.